Bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro semanal de reflexão bíblica. O tema de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 23. E a nossa proposta, o professor Jung nos pergunta: quem são os agentes? Quem serão os agentes construtores de um mundo mais justo? Vou fazer a leitura da passagem na minha Bíblia, acompanhe o texto aí na sua tradução. Diz o seguinte: ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Jung, a passagem imediatamente anterior, Jesus estava com João Batista. E agora começa com ele sendo preso. Não é uma boa notícia, né? Mas é o contexto a partir do qual surge esse chamado, que a gente costuma dizer que é a missão dos discípulos de Jesus. Isto. Eu queria chamar atenção, que é importante uma coisa, no mundo de hoje, quando a gente fala de espiritualidade ou da missão, normalmente a gente ouve ou prefere ou espera uma conversa que resolve os problemas, sai do cotidiano. A espiritualidade é uma coisa do sobrenatural, que busca Sim. Deus. Então, ir para o céu ou para o mundo espiritual é sair do cotidiano. E normalmente, quando você lê textos religiosos ou chamados espirituais, está na moda essa coisa de discussões espirituais, né? Mesmo os filósofos agora estão falando disso. É importante ter claro que aqui nesse texto, o que o Mateus explicita é que João foi preso, isso é quando do que está tratando. Então, Jesus vai à Galileia quando João, isso é, coloca no tempo, né? Não, espiritualidade, fé, religião, igreja, é para evitar discutir coisas fundamentais, o cotidiano não é fundamental. Para Jesus, o fundamental é o cotidiano, é a vida concreta. Por isso que tem quando e onde, né? Eh, Só um parênteses. Kant, o grande filósofo do mundo moderno, ele coloca essa questão de que a chave central para saber o que as coisas são e o que está acontecendo é você colocar o tempo e o lugar. Se você não tem tempo e o lugar, você não conhece do que está tratando, né? Então, aqui, isso assim, no evangelho e na Bíblia é sempre claro. Onde, aí por isso que sempre coloca, sob o reinado de fulano, isto, você contextualiza. E aí, para onde foi? A tua tradução fala dos galileus, Galileia dos não-judeus. A minha tradução tem Galileia dos pagãos. E eu, particularmente, eu gostei mais, porque normalmente a gente não tem nem noção se o que é ser judeu ou não judeu. Ah, isso não é problema nosso. Nós somos cristãos. Então, aqui na Galileia dos pagãos significa assim, Galileia do pessoal, não são ateus, porque na época todo mundo crê em Deus, né? Mas a diferença é que são povos que não estão numa religião judaica correta. E aí inclui não somente não judeus de outros povos, mas também judeus
galileus, que era muito mal visto pelo pessoal da Judéia, né, porque o pessoal, na verdade, é o pessoal que não cumpre a lei da Bíblia, ou lei do templo. E aí, isso é importante, porque eu vou seguir na frente, tá, isso vai aparecer depois, mas essa eu acho que é uma coisa importante, né, essa questão de que o pecador é aquele que não cumpre direito aos mandamentos, a os rituais religiosos, as coisas que tem que fazer. E por que isso é importante? Porque o pessoal pobre, da periferia das cidades grandes, tem que sobreviver, né. Eu lembro uma vez um padre falou com minha mãe: "Não, você precisa fazer isto, isso, então tem que ir na igreja fazer isso", e a minha mãe disse: "Eu tenho vontade, mas tem que pagar a conta, tem que fazer sobrevivência, não dá, não dá para fazer isso. Vocês padres podem ter tempo para fazer isso. Nós imigrantes aqui, era a situação difícil, a gente está correndo atrás de comida, procurando trabalho, fazendo coisa". Então essa é o contexto social. Por isso que João Batista foi preso defendendo o direito dos pobres. Está falando da injustiça, tal. Então, entender esse contexto, que é José, desculpe, João Batista foi preso porque ele criticou os governantes e a liderança do templo, porque tornavam a vida do povo pobre muito difícil. Então, é situação política, histórica e o lugar onde Jesus vai atuar. Isso é muito importante, né. E depois, quando se chega, né, diz assim, que o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, essa é a profecia, e aí Jesus chega na Galiléia e começa dizendo: "Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo". Nós já falamos várias vezes, né, nesse ano recente, semanas, meses, recente, mas e também nos os anteriores, sempre, né, para quem está acompanhando agora, conversão aqui não tem a ver com sair do ateísmo de não crer em Deus e aceitar em Deus, ou sair de uma religião não muito boa para a nossa religião, a nossa igreja. Conversão aqui tem a ver com a forma como você interpreta Deus e a justiça, né. Então, converter-vos é sair do reino do pecado, não do como nós pensamos hoje, mas o reino que segue, que acha que Deus funciona como um imperador que impõe, né, poder, injustiça. Então, é aquele que sair da de uma situação, o que a Bíblia sempre chama de morte, de pecado, de injustiça, para um reino de Deus, que é da justiça, perdão e luz. Essa então, essa é a conversão. Daí, e uma coisa importante é que no final dessa narrativa, Mateus volta a falar: "E Jesus andava por toda a Galileia, ensinando, preparando, pregando o evangelho do reino". Então, Mateus começa falando Jesus falando do anunciar o evangelho e termina falando do evangelho, ou da boa nova do reino de Deus, que tem a ver com a curas corporais e também com curas sociais, que tem a ver com injustiça, com fome, etc. Qual é quando você tem essa dobradice, ou essa estrutura entre ter um em cima, outro embaixo, o que chama de quiasmo, né, um outro lugar, vezes anteriores eu falava a teoria do sanduíche, você tem o pão em cima, pão embaixo e tem o recheio no meio. Então qual é o recheio desta pequena passagem? Isso é importante. É chamado a trabalhar na missão. Ótimo. Quem são aqueles que vão ser seguidores, ajudadores de Messias? Então, Messias, aquele que vem enviado por Deus, e as lideranças que vão levar essa mensagem e essa mudança do,
reino de pecado e da morte para o reino da justiça e de perdão. Não é nem imperador de Roma, na época dizia que o imperador era filho de Deus, e nem são sacerdotes nem doutores da lei ou da Bíblia. Não são pessoas vocacionadas pela religião. Quem é chamado por Deus para trabalhar junto são pessoas do cotidiano. Pescadores, deve ter outros operários, tem até cobradores de impostos, o que era uma profissão maldita pelos judeus, né? Em toda a sociedade, ninguém gosta de cobrador de impostos, né? Então, isso é interessante. Quem é o agente chamado por Jesus para ajudar na construção da nova sociedade, ou de uma sociedade melhor? São pessoas do comum. Então, você não precisa ter uma vocação religiosa especial, ser padre, pastor, para ser chamado a. Não, dentro das profissões diferentes da vida cotidiana, nós somos chamados a construir uma relação social, que seria uma explicação melhor do chamado do reino, baseado na justiça e no perdão. Essa é a novidade, né? Então, o tema do conversão ao reino de Deus aparece o evangelho inteiro. E aqui, nesse caso específico, o agente chamado a esta missão são pessoas da vida cotidiana, que também pode ser padres, freiras, seminaristas, ou sacerdotes. Não é isto. Não é que não pode, não há exclusão. Todos são chamados a construir um cotidiano diferente, e não essa ideia de voo para questões sobrenaturais. O que você acha? Bem, antes de comentar, só queria pedir para quem está acompanhando a gente até aqui, se inscreve no nosso canal YouTube lá, Teologia e Capitalismo como Religião. Ajuda a compartilhar os vídeos, é sempre bom. E se inscreve aqui também no nosso canal. Ô Jung, então quando você fala que tem um tempo histórico específico e um lugar histórico específico, que é para onde Jesus vai e começa a sua missão, o contexto é esse, né? Os opressores estão oprimindo, eles estão fazendo o que é o comum. O João Uhum. Batista está preso. É nesse contexto que vem um chamado para o segmento, né? Isso. Não é um contexto abstrato. Então, de certa maneira, uma passagem nessa sequência, ela indica um certo risco para quem deixa para quem está na vida concreta, cotidiana, como pescador, lutando pelo seu sustento, que é isso que faz um trabalhador, uma trabalhadora, que recebe o chamado de Jesus, ele recebe dentro desse contexto também, que gente como a gente pode ser presa, pode ser Isso. perseguido, pode ser. Porque nós estamos num contexto, na minha tradução, da região escura da morte, que você caracterizou aí com a injustiça, etc. e tal. Aí esse chamado e o anúncio da conversão por um outro reino só é uma boa notícia se for uma boa notícia contra essa situação de opressão, de injustiça, de morte, Uhum. mas vem sempre carregado dessa tensão da vida concreta, né? Então, nesse sentido, nós temos momentos históricos em que não é possível fazer grandes transformações sociais. Existem momentos em que você tem possibilidade de grandes transformações, ótimo. Mas no cotidiano da vida, em qualquer relações sociais, em qualquer momento, é possível você ser sacramento, presença do reino de Deus, porque você leva perdão às pessoas, leva espaços para que possibilite novas relações mais justas. Isso é importante para a gente. A presença do reino de Deus se dá em alguns momentos em grandes transformações sociais, e em outros momentos, ou em espaço em que você vive com mais justiça e misericórdia e perdão,
na vida cotidiana. Então nós podemos ser participadores, participantes desse reino, da Hum. construção do reino de Deus ou dessa sociedade mais justa, seja em lugares pequenos, cotidianos, seja em movimentos sociais, políticos, onde a tensão aparece com mais força. Outra coisa que eu queria te perguntar agora, né, então quando a gente lê aqui que ele chamou esses, chamou outros, a gente olha de longe e fala assim: "Nossa, eles eram grandes homens, etcétera". Eh, o mais correto seria a gente pensar, eles eram pessoas normais, vivendo sua vida normal e aceitaram essa missão? Porque quando a gente É, olha, a gente fica esperando também que Jesus chame especiais hoje em dia, ao invés de esperar que ele chame a cada um e cada uma que está na sua vida cotidiana, né. né, tem uma coisa interessante, por que que o Novo Testamento, em particular no Evangelho, manteve a história de, Judas Iscariotes? Porque isso é uma coisa feia. Foi escolhido por Jesus e traiu Jesus e o grupo, para dizer que os chamados é humano, né. E tem pessoas que então, aí, por exemplo, as mulheres participam, né, ela não aparece Hum. na lista dos 12 homens, mas o evangelho vai mantendo e principalmente Atos dos Apóstolos, vai também contendo isso, para dizer: todos podem participar com maior ou menor, protagonismo nessa construção ou dessa mudança do mundo. Muito bem, então a gente vai terminando essa reflexão por aqui, pensando que o chamado para homens e mulheres da sua vida concreta, mesmo que a gente esteja lá na periferia da Galileia, mesmo que a gente esteja num Uhum. contexto em que os opressores aumentam a opressão sobre o povo. Jung, obrigado. Até. Abraço, até mais.